Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos colocar uma questão. Um novo governo eleito, um governo democrático, um governo que se propõe a estar aberto ao diálogo com a sociedade civil, ele vai ter que ouvir demandas, né? Ele vai ter que ouvir as aspirações de movimentos sociais, a luta por direitos e dialogar com essas agendas, né? Afinal, o que querem os movimentos sociais do governo Lula? Esse é o tema de hoje, né? E para tratar desse tema, nós estamos trazendo duas lideranças. Queria apresentar para vocês a Vilma Maria dos Santos Reis. A Vilma é da Coalizão Negra por Direitos. Ela é socióloga e mestre em Ciências Sociais pela Federal da Bahia. É ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, representando a sociedade civil desde 2015. Foi técnica da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Tem experiência em antropologia das populações afro-brasileiras e sociologia urbana. E é doutoranda em estudos étnicos e africanos no programa multidisciplinar em estudos étnicos e africanos da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas da Bahia. É líder da Coalizão Negra por Direitos. Muito obrigado, Vilma, por estar aqui com a gente. É uma satisfação poder contar com você e com as mensagens que você vai trazer para a gente. Quero apresentar também o José Antônio Moroni, que quase dispensa de apresentação, porque ele tem estado com frequência nos nossos programas, né? Ele é coordenador do colegiado de coordenação do INESC, que é uma importante ONG brasileira, e é também na forma de movimentos sociais de reforma do sistema político. Ele é formado filósofo, fez pós-graduação em História no Brasil, é integrante de movimentos populares, especialmente na área de direitos humanos, questão democrática e participação popular. Muito obrigado, Moroni, também, por estar com a gente. Vamos começar logo esse papo, que eu acho que está todo mundo querendo saber. Afinal, o que querem os movimentos sociais do governo Lula? Vilma, você pode contar o que a Coalizão Negra por Direitos quer do governo Lula? Olá, Silvio, Moroni, a nossa comunidade aqui das várias da TVT e as redes que retransmitem, que sustentam essa comunicação por direitos. Eu penso que eu, Moroni, Regina, as companheiras do Cefêmia, nós começamos a nos reunir desde novembro, né? E antes, em outras frentes, mas ali nós paramos para pensar e fazer incidência exatamente no sentido de sustentar uma agenda de direitos no governo Lula. Eu penso que a primeira questão é a gente... nós temos pautas que são muito assim, emblemáticas, tipo zerar a fome, né? Só que essas pautas precisam ser esmiuçadas. Zerar o desmatamento, né? São pautas que precisam ser desdobradas. E a gente, nós que estamos no campo do levante feminista contra o feminicídio no Brasil, nós que estamos no campo da Coalizão Negra por Direitos, a minha organização, a Coletiva Maim, Organização de Mulheres Negras, a gente está aqui na Bahia e compomos a coordenação executiva da coalizão, que se chama Operativa. Na última semana, nós sustentamos uma posição na sociedade para chegarmos ao próprio STF, que foi a questão do perfilamento racial. Para nós é muito importante que, a partir do Ministério da Justiça, a partir de outras instâncias do governo federal, na política de segurança pública, a gente consiga
conter a matança de jovens negros no país, mudar a política de drogas no Brasil, que a gente consiga, a gente tenha força também, e o presidente Lula, junto com a ministra Cida Gonçalves, conseguiu já, com muita força, destacar o enfrentamento ao feminicídio no Brasil com as 15 ações anunciadas no dia 8 de março. Portanto, quando a gente olha para o cenário do Brasil, que ainda é de profunda asfixia para as maiorias, nós sabemos o quanto será importante vencer algumas batalhas e afirmar questões como o compromisso de realização e aprofundamento da reforma agrária, da titularização das terras quilombolas. Então, as tarefas são muitas, mas sem a gente parar as máquinas de morte no país, nós não temos condições sequer de avançar para outros, pegar outras fases do que são as questões necessárias no Brasil. Nós temos um campo de representação que é extremamente complicado no Brasil. A gente tem menos de 3%, por exemplo, de mulheres negras nos espaços de poder. Quando a gente olha a cara do Congresso, ela é um desfigurar do que é a sociedade brasileira. Então, a gente precisa vencer a violência política, que essa violência, ela e o presidente Lula tem, nesse terceiro mandato, enviado mensagens muito fortes para a sociedade. Eu penso que a própria presença histórica, emblemática, pela primeira vez, de uma ministra de Estado indígena, a Sônia Guajajara, né? Elas escreveram um capítulo dessa história antecipadamente no acampamento Terra Vista, quando falaram, né, no ano passado, nós vamos aldear a política e levar a bancada do COCAR para o Congresso. E nós temos grandes desafios no país, um país escravagista, um país onde a palavra de José do Patrocínio ela está aqui, viva, pertinho da gente, que a escravidão ainda ia durar muito. Então, todos os estouros de cativeiros que nós temos nas empresas do Brasil, com trabalho análogo à escravidão, essas são questões que a gente vai precisar vencer. E sem a gente mexer na riqueza do Brasil, a gente não resolve essas questões. E é pouca gente muito rica e a gente tem um país miserabilizado. Então, a grana está concentrada em um número muito pequeno que não ultrapassa 1% do Brasil. Um país de dimensões continentais com quase 220 milhões de pessoas e a grana está concentrada num grupo muito pequeno. E essa questão ela precisa ser evidenciada. Eu acho que o presidente Lula tem essa coragem de cumprir essa tarefa junto com os movimentos sociais, ouvindo muito mais aqueles e aquelas que estão à margem do que aqueles que estão no centro. Os que buscarem conforto e bajulamento, eu penso que não terão sequer a escuta do presidente, porque os desafios que nós temos, eles são dilacerantes, né? Enormes. Muito obrigado, João. Um bom começo, viu? Moroni, o que a plataforma quer do governo Lula, hein? A plataforma dos movimentos sociais e ONGs pela reforma do sistema político. Bom, primeiro, é muito bom estar aqui com vocês, com a Vilma, companheira de tantas lutas, né? Vilma, com o Silvio também, e tentar conversar um pouco sobre as perspectivas do governo Lula nessa conjuntura, né? Nós, na plataforma dos movimentos sociais por um novo sistema político, a gente mudou o nome agora em dezembro, né? A gente está falando de um novo sistema político. Entendemos que ainda podemos ter certos avanços dentro desse sistema, num deles pensando outros processos eleitorais para enfrentar a subrepresentação, que a Vilma muito bem colocou, mas que tem muitos limites, e a gente precisa pensar um novo sistema político, né? No nosso encontro nacional, em dezembro, na análise conjuntura, a gente colocou uma seguinte questão:
qual que é o norte principal do governo Lula? Desse governo, que como a carta nossa, né, Vilma, diz que é um governo fruto de uma frente amplíssima, não é nem ampla, amplíssima, que conseguiu derrotar o Bolsonaro nas eleições, mas que o caldo, ou o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira, ela está bem organizada. Então, acho que a principal função desse governo é nos tirar dessa ameaça da extrema-direita, né? E não podemos jamais esquecer que essa extrema-direita tentou dar um golpe de Estado 8 dias depois da posse do presidente eleito, né? Então, os desafios são enormes desse ponto de vista desse governo nos tirar dessa ameaça. E como nos tira dessa ameaça da extrema-direita? Primeiro ponto, acho que assim, é fazendo um governo que realmente entregue direitos para a população. Eu não gosto dessa palavra entregar, mas é o que está sendo usado, né? Entregue direitos. Quer dizer, um governo que tem que reconstruir vários aspectos das políticas públicas, seja na educação, o fim da reforma do ensino médio, seja na saúde, na titulação das terras dos povos indígenas e quilombolas, a questão da reforma agrária, etc., né? Mas também é um governo que tem que entregar democracia, tem que entregar mais democracia, porque a democracia, fruto do pacto da Constituição de 88, deixou muita gente fora. Aquele pacto não foi para todo mundo, não foi para toda a população. Basta ver a militarização das nossas comunidades periféricas, basta ver a política, entre aspas, antidroga, basta ver a política de encarceramento da população pobre, especialmente da população negra, né? Então, aquele pacto não envolveu todo mundo. Então, o que nós esperamos desse governo, além da questão de nos tirar dessa ameaça da extrema-direita? Isso não é um governo só que faz isso, mas nós, enquanto sociedade, também construímos isso, mas é que possa começar a nos colocar num movimento que enfrente essas grandes questões que nós, enquanto sociedade, até hoje não enfrentamos. E as questões que a Vilma muito bem colocou, né? Ainda vivemos com trabalhos análogos à escravidão. E não é uma coisa residual. Não é uma coisa residual, né? Então, nós temos que fazer esse enfrentamento. Então, mais do que eu acho que falar, às vezes, de uma retomada ou de uma reconstrução, que dá uma ideia da gente tentar reconstruir um passado, entre aspas, glorioso, que não foi tão glorioso assim, eu acho que nós temos que pensar em como que nós refundamos a nossa sociedade, como que nós refundamos um Estado em outro patamar, e colocando no centro das questões o enfrentamento ao racismo, ao feminicídio, a questão toda de vários preconceitos que estruturam a nossa sociedade. Por exemplo, a questão da distribuição das riquezas, mexer no 1%. Então, ao menos assim, esse governo tem que nos colocar nesse movimento de enfrentar essas questões, e enfrentar de uma maneira, não de conciliação, mas de ruptura. Isso tem que ter povo na rua. A gente não faz isso, por mais que o governo, por mais que o Lula possa querer isso, se não tiver povo organizado na rua, a gente não consegue fazer isso no nosso país. A gente só espera isso. É uma aspiração modesta, né? Mas, Vilma, tem um problema. O MST já resolveu ocupar umas áreas para colocar o tema da reforma agrária em pauta, né? Quer dizer, a coalizão vai fazer alguma coisa ou vocês vão esperar o governo fazer? Estou provocando. Bem provocado, né? Olha, eu acho que a posição do MST, tanto das mulheres do MST, que foram à sede das empresas de vinho, né, que chegaram a ter 1,5 bilhão de lucros no ano passado, mas que as condições de trabalho há anos, que é isso que Morrone está destacando,
não é um caso episódico, tá? É há anos que essas empresas elas estão lucrando em bilhões, não é em milhões, em bilhões, e tomaram o mercado. Né? O mercado brasileiro não é um mercado pequeno, né? E essas marcas estão em todas as redes de supermercados do país, em todas as casas de vinho, e as mulheres do MST foram na frente, foram na sede de uma dessas empresas em Bento Gonçalves e elas protestaram. Isso é uma coisa muito importante. Outra medida é ocupar terras daqueles que escravizaram e escravizam. Isso é uma atitude muito potente, porque aqui é a gente fazer a política direta, né? Sem dar voltas, sem... E o que a Coalizão Negra por Direitos tem feito é ido exatamente em cima dessas questões. E nós fizemos, inclusive, para construir essa vitória política de confrontar com o fascismo. A gente não tem notícia de articulações com potência tão grande da gente ter feito algo como a coalizão tem de ousadia, e fazendo em rede, se juntando com outras articulações, e nessa questão da matança da população negra, porque nós não temos outro nome, né? Eu concordo com o Morrone. Tem a luta institucional no ambiente para dentro das cortes, mas tem a luta na rua. Quando o Instituto do Rio, que tem o companheiro Joel, tem outros, Joel Costa e outros companheiros e companheiras, quando a companheira Juliana Borges e outros, quando a gente tem a ousadia de retransmitir no dia 8 de março a sessão da TV Justiça, mostrar o julgamento sobre perfilamento, e a gente ir para cima para conseguir, para pedir vistas na posição aqui que nós estamos e dizer: esse é o debate de nossas vidas, nós não suportamos mais, porque nos cemitérios das capitais brasileiras, os cemitérios que estão localizados nas periferias, são filas, dia de segunda-feira e dia de terça-feira, são filas de mães negras para enterrar os seus filhos. Esse é um absurdo, essa é a inversão da vida. Então, essas nossas campanhas que estão aqui no painel, como o Vidas Negras Importa, quando em 12 de maio do ano passado, nós estávamos no Congresso Nacional, junto com Benedita da Silva, com Talíria, com Orlando Silva, com tantos outros e outras, né, dizendo que nós não suportamos mais essa situação. O que a coalizão tem feito é dito que, de forma urgente, e aí a gente pode até desagradar alguns segmentos que querem calma, né? Nós vamos pautar a questão da política de drogas, o encarceramento. Nós precisamos pensar em abolicionismo penal, sim, e precisamos de um ambiente garantista no país. E nós não podemos esperar que tudo vai emergir como proposta e como projeto do governo. Nós precisamos, e é isso que nós estamos fazendo quando a gente tomou a frente, com a mesma ousadia em que nós derrotamos o Moro em 2019, com seu pacote de crimes no Congresso, porque ele falava ali em excludente de ilicitude. Imagine, em 2019, a gente ouvir sobre excludente de ilicitude num país que vive uma tragédia de um conflito armado, sem reconhecimento das instâncias internacionais, por exemplo, das Nações Unidas. Nós vivemos, porque esse é o drama. Quando eu falo de filas, né, de mães, como nos cemitérios do subúrbio ferroviário de Salvador, Morrone, quando chega segunda e terça-feira, ou no cemitério do Campo Santo, você só vê chegar a família negra com um menino jovem para enterrar. Isso é insuportável. Quando aqui entra uma outra questão, Silvio, que é a situação dos grandes empreendimentos
dilacerando e arrasando com os territórios tradicionais quilombolas, da pesca artesanal, com os territórios indígenas. A gente está vivendo, o presidente Lula, que aqui a agenda ambiental que a gente coloca como prioritária, a gente colocou uma questão que é vista muito urbana, que é da segurança pública, e a gente aqui coloca uma que às vezes é vista muito como rural, que é essa agenda ambiental. O Brasil, com muita força, a gente tem a ministra Marina Silva dirigindo um orçamento, nesse momento, ainda de 3,2 bilhões de reais. Né? Isso é histórico. E nós temos a criação de uma autoridade climática nacional e todo um caminho feito que recoloca o Brasil num diálogo mundial, num papel de liderança e com legitimidade para ter essa liderança. Não apenas pelo Itamaraty, porque o Brasil tem quadros suficientes como Marina, como Sônia Guajajara e outras, para liderar esse processo junto com o presidente Lula. Pois bem, essa é a política nacional ambiental do Brasil e que, quando a gente vê que, em abril, o presidente da Petrobras, o Jean Paul, vai liderar uma política inédita por produzir energia limpa. Qual é a situação nos estados? A situação nos estados é que os empreendimentos eles são arrasadores para nossas vidas. A gente está vivendo uma situação na região da ilha de Boipeba, na Bahia, que é vergonhosa. Né? E a SPU liberou uma licença e, a partir dessa licença da Secretaria de Patrimônio da União, a gente está vendo comunidades como Cova da Onça, Garapuá, Batateira e outras sob ameaça de serem arrasadas, porque é dali que milhares tiram o sustento. Então, essa agenda ambiental, e nós que trabalhamos com as comunidades tradicionais, né? Morrone conhece lideranças como Eliette Paraguaçu, né? Ou como Maria José Pacheco, nós que estamos no front, para a gente que está aqui, essas decisões elas nos afetam e elas negam a política do presidente Lula. Né? Então, o desafio ambiental para nós é de uma magnitude que a gente vai ter que ir para um campo de aprofundamento, que não pode as agências nacionais terem uma política e as agências estaduais terem outra política. Né? Quer dizer, nós estamos falando que a gente não cai nesse negócio de venda de carbono. Né? Nós queremos ter direito e soberania para decidir sobre nossas políticas. Nós não admitimos que as nações do norte global elas tenham o direito de continuar poluindo e nós aqui que temos que nos preocupar, né, quando a gente sabe que a preocupação nós temos, mas nós temos uma reserva de pré-sal que vai até a costa de Angola, Silvio, né? E desde o governo do primeiro, segundo governo do presidente Lula, todo o investimento em ciência e tecnologia, e em seguida o investimento em ciência levou a Petrobras, com todo o seu compromisso social, a descobrir o pré-sal, buscar o petróleo em águas profundas, e no desafio ali a presidenta Dilma ter pensado em destinar 75% desses recursos para ciência e tecnologia e nos fortalecer, portanto, na educação, pensando que como é que você disputa com o norte global do mundo? Muito bom. Você tem que ter ciência e tecnologia para a gente não ser a pátria das commodities. Né? Mas deixa eu entrar um pouco então, aí. A gente se coloca... Diga, Silvio. Não, termina aí o raciocínio que depois eu faço uma outra. A gente se coloca para fazer esse debate grande enquanto sociedade civil, porque quando a política não é discutida, e aí o presidente Lula vai precisar chamar todos os governadores, especialmente da região Nordeste e da região Norte,
chamar todos eles para uma concertação nacional sobre política ambiental, Morrone, porque não é possível, né, que a gente fazendo todo esse papel potente no mundo, o Brasil se recolocando no mundo e as decisões locais para arrebentar as comunidades tradicionais. Então, nossa agenda ela é densa e ela é tensa, Silvio. Muito bom. Porque vai chegar um momento que não vai poder ficar todo mundo de amigo sentado, né, na mesma sala, porque nós temos pensamentos divergentes em relação ao modus operandi que acontece na segurança pública, o esforço que o Ministério da Justiça, Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial e outros estão fazendo, e qual é a situação? A gente está tendo uma profunda dificuldade de convencer os governos estaduais a colocar câmeras corporais nas fardas dos policiais, colocar GPS nos carros, porque foi graças ao GPS que a gente está conseguindo identificar violações de cenas de crime, né? E a gente viu a eficácia, a efetividade dessa política no estado de São Paulo, que não estava sob o governo de nenhum campo de esquerda ou de centro-esquerda. A gente viu a redução nós vimos em 87% a redução da letalidade que ceifa a vida. Então, essas questões elas são decisivas para uma mudança na performance política nesse novo ciclo de poder do governo Lula. Muito bom. Deixa eu colocar uma outra questão. Moroni, você tinha falado assim mas precisa da rua também para participar, né? E é justamente essa questão. Nós tivemos um sistema de participação, o modelo já tem uns 20 anos já, né? Quer dizer, começa em 2002, com conferências, com conselhos, mas não dá para importar esse modelo de novo e dizer que está tudo bem. Não é isso? Com certeza, Silvio. Eu acho que teve um avanço, sim, nós chamamos da questão da participação institucionalizada, que na verdade, nós estamos tratando do direito humano à participação política, né, não só fruto dos processos eleitorais e partidários, que está garantido na nossa Constituição, essa estratégia dos conselhos, conferências, audiências públicas, as próprias questões das ouvidorias, tem a ver com isso, mas é muito limitado essa forma de participação, né? E é limitado por várias razões e pode avançar em vários aspectos, né? Eu acho que ela foi importante, fundamental nesse período para garantir algumas políticas e o desenho de algumas políticas públicas, nessa dimensão dos conselhos, das conferências e tal. Acho que tem muita contribuição desses processos participativos no desenho das políticas públicas, né? Mas a própria arquitetura dessa participação tem problema, que a plataforma né? Uma dessas coisas é a fragmentação. Quando a gente fala em fragmentação da participação, a gente não está remetendo a uma crítica, muitas vezes, da direita, ou com uma concepção de direita, mesmo sendo feita por grupos ligados à esquerda, né, do número de conselhos, do número de conferências. Isso não tem a ver com fragmentação. Quando a gente fala da fragmentação desses processos participativos, é que não se tem nenhum mecanismo de diálogo entre esses processos. Então, aconteceu no governo Lula que a gente teve, no ano, 13 conferências nacionais, precedidas por conferências estaduais e municipais, regionais, distritais, vários formatos, mas que não tiveram nenhum processo de diálogo ou de concertação entre elas. Então, conferências que deliberaram de maneira opostas.
né? Então, essa fragmentação de você não ter mecanismo de diálogo entre esses processos participativos leva, e muito, vamos dizer assim, uma diminuição da potência de estar influenciando no poder decisório. Daí fica uma dimensão muito mais pedagógica da participação e menos política da participação. Porque a participação ela tem que ter essas duas dimensões, pedagógica e a política, né? Não é uma mais importante que a outra, mas a participação tem que levar a uma, vamos dizer assim, uma incidência política decisória. A gente não participa por participar. A gente participa porque nós queremos estar no processo de decisão. E esse desenho, essa arquitetura da participação não favorece, né? Um outro aspecto, nós temos que pensar essa dimensão da participação como um sistema de participação popular, onde que se tenha várias camadas de participação, e não seja só um formato praticamente único dos conselhos, reconhecido como instância de participação institucionalizada. A gente pensar em forma de sistema mais fluido, mais dinâmico, menos engessado, mais popular, né? Eu acho que é fundamental para a gente redesenhar essa arquitetura, né? Eu acho que isso envolve várias questões, entre elas a gente enfrentar nesses espaços participativos as mesmas questões que nós criticamos tanto nos espaços institucionais, como, por exemplo, do parlamento. O INESC, junto com o Polis e com apoio do IPEA, nós mapeamos, aos 8 anos do governo Lula, a questão das conferências nacionais, né? E também a participação nos conselhos nacionais. O que a gente identificou, né? Quanto mais subia, vamos dizer assim, pensando como se fosse uma hierarquia, mas não deveria ser, a participação nas conferências municipais tinha mais mulheres participando. Nas estaduais, ia diminuindo. Quando chegava na etapa federal, as mulheres, em muitas conferências, praticamente sumiam. A maioria era de homem, completamente diferente do que se via no processo das conferências municipais. Na dimensão de raça, por exemplo, a gente conseguiu muito pouco fazer essa leitura, porque a gente não tinha essa informação. Ora, um espaço de participação que não tem a informação sobre a questão da etnia e da raça, são espaços que não estão preocupados com a questão do racismo, porque nem se coloca essa questão, porque não tem nem a informação. Então, nós temos que enfrentar isso. Nós temos que também, do ponto de vista até da questão, tem uma questão da arquitetura da participação, do desenho, mas tem uma questão também de como nós, enquanto um campo político, construímos as nossas representações e reproduzimos, e muito, o que nós tanto criticamos nos espaços institucionais da participação, né? A maioria dos conselhos nacionais também são espaços masculinos, brancos, héteros, cristãos, de proprietários, quem tem condições de participar. Então, nós temos que enfrentar isso, para criar realmente um sistema popular de participação. Senão, essa participação institucionalizada vai reproduzir quase igualmente o que nós temos no parlamento e no nosso Congresso, que é esse perfil que a Vilma colocou. E tem várias outras questões, por exemplo, como que tu enfrenta a questão do pacto federativo, também na dimensão da participação, isso que a Vilma colocava na questão da ambiental e da segurança pública, também se coloca na dimensão da participação, como que tu enfrenta essa questão do pacto federativo, das responsabilidades dos outros entes federados, como que tu tem espaços de concertação disso, porque senão não dá certo, não. E aí, sim, no nosso sistema presidencial, sim, o Executivo Nacional tem um peso forte. Tem que ter intencionalidade política para fazer isso. Não é algo que vai acontecer por acaso. Tem que ter uma intencionalidade. E é importante, né, Morrone, licença, a gente não buscar, né, a perspectiva de plateias mansas, né?
nos espaços de participação, e dessa ideia que é de uma paz sem voz, né? Aí, às vezes a ideia de participação é que, nossa, não pode ter vozes dissidentes, distoantes, tem que ser combinado. Não dá, porque essa paz combinada e né, de um consenso que ele se transforma se materializa em violência na vida de diversos grupos. Quantas vezes, né, pessoas foram rechaçadas em conferências porque tinham outra posição, né? E, às vezes, você precisa ter muita força para ser contra-majoritário, né? O contra-majoritário não é bem visto, né, numa sociedade que nos empurra para um tipo de consenso, principalmente aquilo que Florestan conseguiu, numa frase, traduzir com tanta maestria, né? Um país que tem preconceito de ter preconceito era um país que secularmente vive de negacionismo, né? E agora a Sueli Carneiro colocando aí a tese dela na rua, que ela defendeu em 2005, né, que é exatamente falando dessa questão do biopoder, mas ultrapassando, inclusive, caminhos desenhados por Foucault, né? Há uma situação de não debater o principal, o crime mais longevo dessa sociedade, que foi a escravização negra, né? E essa é parte do conflito o tempo inteiro sobre a mesa. Então, acho que você traz uma questão aqui, é fundamental que esse estudo do INESC, junto com as outras organizações, possa novamente, né, circular, porque a gente vive uma situação em que se busca um tipo de consenso que é silenciar os dissonantes. Vilma, deixa eu continuar com você, porque isso aí é bem importante que você está falando, né? Quer dizer, você sabe que no sistema de conferências, de conselhos, tal, quem opera isso é a burocracia do Estado, que coloca a agenda, marca o dia do encontro, né? E processa os resultados. Se a gente quer uma participação diferente, como seria socializar o poder nesses espaços? Eu vou dar aqui um exemplo que Moroni conhece muito bem, que, para mim, esse modelo é muito do que foi a presença de Jurema Werneck no Conselho Nacional de Saúde, e que depois daquela experiência potente, que foi uma representante, né, com essa força de uma Jurema Werneck, que hoje dirige a Anistia Internacional no Brasil, se cuidou de fazer com que todos esses conselhos no país fossem dirigidos pelos secretários, pelos ministros, sem qualquer possibilidade de nós afirmarmos realmente a paridade e a alternância entre sociedade civil e governo. Esse é um dos retratos. Nos estados, isso vira uma situação vexatória, porque eu me lembro que até 2012, aqui na Bahia, nós estávamos dirigindo um Conselho Estadual de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Em geral, todos os conselhos cuidou-se de... Não, são os secretários de Estado que vão presidir os conselhos. E era em nome de dar uma institucionalidade mais forte àquele espaço. Na verdade, a gente tem visto exatamente o controle do debate. O que nós temos vivenciado é silenciamentos, a busca de um consenso que é de asfixia das vozes dissonantes, e nós precisamos cuidar dessa dimensão, porque onde é possível as representações da sociedade civil ter uma ação política criativa, né? A gente olha para a produção de alguns espaços, por exemplo, na institucionalidade para dentro do sistema de justiça, onde é que funciona? Onde tem ouvidoria externa, porque onde não tem ouvidoria externa, a gente vive o vexame de ver
entes do sistema de justiça, se fechar em copas, virar as costas para a sociedade civil, que é isso que Moroni lembrava aqui para nós, das tarefas desenhadas na Constituição Cidadã de 88, e o que se desdobrou para mim, que sou uma ativista, uma defensora de direitos humanos, e que batalho com as minhas companheiras e os meus companheiros por democracia no sistema de justiça, e foi com essa energia que fui ouvidora geral da Defensoria Pública, e organizamos um Conselho Nacional de Ouvidorias Externas, porque nós entendemos, por exemplo, que não vai andar, Moroni, o Ministério Público sem ouvidoria externa, né? Não anda os tribunais de justiça, que são, né, lugares medonhos, porque exatamente não existe uma força da sociedade civil. A gente, em 2017, aqui na Bahia, nós barramos um processo de fraude num concurso público municipal para a Procuradoria Municipal da cidade de Salvador, e nós estávamos no Tribunal de Justiça da Bahia, debatendo a afirmação das cotas para enegrecer, né? A gente sabe que a Procuradoria Municipal de São Paulo só viveu essa mudança no governo de Haddad, né? Que foi a primeira vez que aquele colegiado com mais de 300 membros, pela primeira vez, deu posse a 14 pessoas negras, porque lá nós tivemos o cuidado ali com a professora Marcelene Garcia, que havia dirigido os primeiros programas de inserção da juventude negra em Curitiba, né, para colocar essa juventude negra na universidade, e ali ela dirigiu e coordenou essa política em São Paulo na gestão de Haddad, e ali, recentemente, Haddad ele tem dado esse exemplo da Procuradoria Municipal para mostrar que, sem esse saber da sociedade civil, ele também não teria enxergado, né? Sem esse sujeito político coletivo que se chama Movimento Negro, né? Essa vitória não poderia ser inscrita na gestão de Haddad numa das maiores cidades do mundo e a maior da América Latina. E a gente, né, e foi possível, né, num conjunto de mais de 300 procuradores, pela primeira vez, dar posse a 14 procuradores e procuradoras. Então, tem uma porta aí de busca de espaços em que incomoda muito a uma parte considerável dos gestores, não, mas como que é a sociedade que vai decidir? Quando você decide com a sociedade, você erra menos. Né? Mas tem aí uma questão que está colocada, que é a questão de que a participação se dá muito mais na área das políticas sociais, né? A participação no Conselho Monetário Nacional, a participação no Conselho da Petrobras, no BNDES. Tem participação, Moroni? Quem está podendo com a língua de Silvio, né? Ai. Eu me lembrei no início da plataforma, lá em 2004, uma das questões que a gente levantava era justamente essa, assim, né? Por que a gente só tinha, mesmo limitado, né, nas políticas sociais, né? Isso tem a ver com o poder econômico, mas também tem a ver com as nossas estratégias políticas, né? A gente se dividiu por muito tempo entre aqueles que eram dos números, portanto, da área das exatas, da economia, etc., né? E quem queria cuidar das pessoas, que era da área social. Essa separação que nós fizemos também nas nossas estratégias políticas, nas nossas concepções, levou também a isso, né? Que a gente tem espaços de participação institucionalizada, principalmente nas políticas chamadas políticas sociais, nas áreas sociais. Nas áreas de infraestrutura, do orçamento público
da economia e do próprio sistema de justiça, né, que a Vilma estava colocando, a gente não tem. E tivemos poucas experiências nesse sentido. Acho que talvez o conselhão no governo Lula, nos dois governos, foi um espaço para isso. No governo Dilma, houve um esvaziamento muito grande daquela institucionalidade que era o conselhão, né? Onde tentava, de certa forma, ter uma possibilidade da sociedade estar incidindo nas políticas econômicas, nas políticas de desenvolvimento, na própria política externa e tal, né? Lógico que na composição, né, do conselhão, tanto do primeiro mandato como do segundo, tinha uma distorção da representação, porque, inclusive numérica, era muito maior da representação do capital e do mercado do que da representação do nosso campo, da sociedade, dos movimentos, dos sindicatos, das universidades, da intelectualidade, né? Mas eu acho que já era, uma certa forma, uma estratégia. E falou da participação no Conselho Monetário Nacional, uma das moções que nós apresentamos no Conselho, para a questão da participação, foi essa, de ter uma representação da sociedade civil no Conselho Monetário Nacional, né? Porque a gente sabe que o Conselho é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento. Né? E a gente queria... Às vezes tem um outro formato, dependendo e tal, mas não muda isso. 3, 4 ministros, né? Geralmente é 3 ou 5, para não dar empate, né? Mas nunca teve participação. E, quando a gente colocou isso, o que veio de rebate, principalmente dos representantes dos bancos, etc., que a gente queria a volta da inflação. É como se a sociedade tivesse nesse espaço do Conselho Monetário Nacional, a gente ia querer a volta da inflação, porque a gente ia querer mudar a questão da meta da inflação. Porque quem que diz que nós temos que ter uma inflação de 3,5%? Por quê? E isso condiciona investimento público, condiciona várias outras coisas. Por que não pode ser 5? Por que não pode ser 6 se tu tiver mecanismo que garanta, e tem como construir, que garanta o poder de compra da população do povo trabalhador, né? Então, era esse debate. Eu acho muito interessante isso, Silvia. Assim, quando a gente fala nesse sistema de participação popular, nós temos que incluir a participação no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, na infraestrutura, das relações exteriores, lá do Ministério da Indústria e Comércio. Mas você sabe que aí eu acho que o buraco é mais embaixo? Porque nós temos, por exemplo, instrumentos como o referendo, o plebiscito, que não são usados, né? Quer dizer, será que são as instituições, Vilma, que não têm esse desenho apropriado, ou nós que não estamos sendo capazes de botar o povo na rua? Eu gostei muito como Moroni destacou aí as prioridades para dentro do movimento. Na verdade, isso tem a ver com exclusão, né? Por isso que essa porta aí que a gente empurrou do sistema de justiça, ela foi histórica, porque, na verdade, nós não acessamos. É importante dizer que tem um mundo do Brasil, Silvio e Moroni, que nós não acessávamos até 2003. Tem capítulos e instituições desse país que a gente só conseguiu chegar na porta ali, o Itamaraty e o Instituto Rio Branco, fruto de muita pressão do GTI, já em 1995. A gente conseguiu desenhar algumas políticas. Existe um país nas sombras, é uma névoa. É bom que a gente lembre disso.
Me lembro de a perplexidade de muitas companheiras nossas, já ministras de Estado, mulheres negras, quando chegaram na Casa da Moeda no Brasil. Eles nunca tinham visto uma mulher negra ministra, né? Até 2003, existia um país, a gente está falando de 20 anos, isso é um piscar de olhos para a história. E olha que a história do Brasil é muito recente, né? A história formal do Brasil, a partir da ocupação, ela só tem 523 anos. Então, quando você olha para uma sociedade, e mesmo essas sociedades das Américas, então, tem sociedades que experimentaram situações antes. Quando a gente pensa assim, o fenômeno de Selma nos Estados Unidos, e que você vê levantes como o de Selma e vê um reverendo como Martin Luther King, que já vinha de uma outra realidade social. Quando a gente vê todas aquelas histórias, luta para que a população negra votasse e que fosse votada, essas batalhas, em outras sociedades aqui muito próximas da gente, elas já estavam acontecendo. No Brasil, a gente levou até 1988, para esse repertório de direitos serem colocados na nossa Carta Máxima e enxergar o conjunto da população. E que a gente assiste até agora, pelo menos, a última vez que a gente olhou e contou as emendas na Constituição, já eram 77 grandes, né, emendas na Constituição, ainda para dar conta das lacunas, inclusive de 88. Porque tudo para a gente é a primeira vez, Silvio. Tudo para nós, enquanto sociedade, é a primeira vez. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, a gente vê essa vergonha que as bancadas... Só vou dizer uma coisa, o nosso tempo está acabando, a técnica avisou, então rapidinho. Vamos dizer que tem 2 minutos para cada um de vocês. Continua, viu? Só vou fechar aqui o exemplo. O artigo 68 da Constituição Cidadã de 88, nós levamos de 88 até 2003 para ter um decreto 4887 regulamentar. Quando chegou em 2006, as elites rurais desse país entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Teve o voto do Peluso, a gente ficou ali até 2018 confrontando com eles para poder afirmar a constitucionalidade da ação que o presidente Lula fez em 2003 para garantir e organizar a titularização das terras quilombolas. É desse tamanho. E se não fosse a batalha quilombola na base, nós teríamos que amargar uma derrota flagrosa em 2018. Então, é desse tamanho o desafio, e quero voltar aqui, viu, companheiros? Claro, gente continuar esses debates, porque esses são de nossas vidas. Para nós é muito importante poder contar com você de novo aqui. Moroni, 2 minutos. Você podia escolher o que falar, mas qual é o recado que você quer dar para o governo, hein? Antes, assim, rapidinho, assim, quando tu fala de plebiscito e referendo, bate no aquilo que eu coloquei no início da plataforma, de pensar um novo sistema político, né? Porque no atual, quem só pode convocar plebiscito e referendo é o próprio parlamento. Ele convoca, elabora as perguntas, faz a campanha e nós vamos lá votar sim ou não. Então, isso não é plebiscito e referendo, né? Plebiscito e referendo tem que ser um instrumento da democracia direta que o povo tem que ter condições de convocar. Convocar, fazer campanha, ter recursos, ter tempo de TV, tudo isso, né? Não no parlamento como está. Então, só para não deixar o vazio aí, né? Qual o recado? Assim, eu acho que a gente entende que esse governo está assumindo num momento muito delicado, que é um governo fruto de uma frente amplíssima, até bem mais ampla do que a gente gostaria, né? Mas que foi possível para vencer o processo eleitoral. Mas o recado que a gente quer dar é que tem algumas pautas e algumas lutas
que nós não aceitamos que estejam nas mesas de negociações. Isso. Né? Então, e nós, na nossa carta, né, para o governo de transição e agora para a ação que nós fizemos no parlamento numa semana, nós deixamos muito explícito isso. A gente não aceita que a titulação das terras indígenas quilombolas estejam na mesa da negociação dessa frente amplíssima. Nós não aceitamos que o enfrentamento ao racismo esteja na mesa de negociação. Nós não aceitamos isso. Né? E assim outras questões. Então, acho que o recado que a gente quer dar é que tem certas lutas nossas que nós não aceitamos que estejam na mesa de negociação, não são moedas de troca. Essas são as nossas vidas, não são moedas de troca. Então, acho que é isso um pouco o recado que a gente deu nesse processo todo que a Vilma colocou, desde lá de novembro, culminou na carta para o governo de transição e a ação nossa de uma semana no Congresso, agora início de março. Muito bom. Então, olha, Vilma, você já está convidada de novo. Vamos armar um jogo para que você possa ter também, junto com você, uma liderança indígena, uma coisa assim, que a gente possa trocar as impressões de cada campo, né? Quero agradecer muito, então, a Vilma Maria dos Santos Reis e ao José Antônio Moroni pela participação nesse nosso programa, por esclarecer essas questões que são tão importantes. E agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.